paz, irmãos, tudo bom? Olá, queridos, mais uma vez a gente está aqui para poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. Se os irmãos puderem, dá lá um ok, clica lá no like do nosso vídeo, se inscreva no canal, assine lá o sinal de notificação para que toda vez que a gente postar um vídeo, você possa receber, possa estar por dentro daquilo que nós estamos falando. Daqui para frente nós vamos começar a postar mensagens de apoio, mensagens de consolo, de encorajamento, alguns estudos, para que nós possamos, diante desse momento, estar se alimentando daquilo que o Senhor tem para nós. Eu gostaria desse momento de que você fechasse seus olhos e eu gostaria de orar com você. Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Pai, diante de Ti. Deus querido, preparando, Senhor amado, um momento de aprendizado, um momento que nós paramos para ouvir a Sua voz. Que todos que estão nos ouvindo, Senhor, o Senhor possa ir de encontro, porque sabemos que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. E o Senhor, Deus querido, pode nesse momento, Deus, tocar nesses corações. Peço que o Senhor nos use, ó Deus, para a glória do Teu nome, e nós possamos, ó Deus, com a Tua graça, falar daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, amém. Queridos, a nossa meditação de hoje, a nossa breve meditação, fica no livro de Salmos, Salmos de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Senhor, Deus de Jacó, te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, desde Sião te sustenha. Lembre-se todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Em nome do nosso Deus, hasteamos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu, com a vitória, força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. É a palavra do Senhor para nós. Queridos, eu gostaria de pensar com você nesse momento, diante de toda essa situação, de toda essa realidade social que nós temos vivido, situação nova, como eu disse no vídeo anterior, um divisor de água da nossa sociedade. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, nós não sabemos como que a nossa sociedade vai se comportar diante disso tudo, mas eu gostaria de, diante desse cenário, começar a pensar com você sobre em que nós temos confiado, em que nós temos posto a nossa força. É bem verdade, queridos, que nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa realidade financeira, nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa saúde. Se no passado nós pagávamos ali o nosso plano de saúde, nós guardávamos, poupávamos o nosso dinheiro, trabalhávamos para conseguir o nosso sustento, hoje nada disso mais nós temos a certeza de que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Se antes nós confiávamos na nossa força, no nosso trabalho, na nossa capacidade de produção, e hoje em quem nós temos confiado? Sendo que algumas empresas já não estão mais produzindo, o Estado proibiu algumas vias, ida e vinda, cidades estão isoladas, ônibus não circulam mais, e a pergunta fica: e agora? Em quem você confia? E esse salmo é muito interessante porque o salmista ele está diante de uma situação complicada, ele está indo para uma guerra. Assim como nós hoje estamos enfrentando uma guerra, nós não sabemos o resultado final dessa guerra.
Nós sabemos que existe uma luta muito grande, uma luta um pouco mais difícil porque nosso inimigo ele é invisível e nós não sabemos aonde está, que é esse vírus que está se propagando. Nós sabemos que ele é altamente capaz de destruir o ser humano, mas nós precisamos então, assim como o salmista, pensar um pouco sobre aonde nós temos posto a nossa confiança. E esse salmo, o salmista, ele começa colocando diante do Senhor, do verso 1 até o verso 6, ele vai colocar diante do Senhor a sua vida em oração, em sacrifício, contemplando quem Deus é, colocando a sua perspectiva, o seu desejo, os seus anseios aos pés do Senhor. Ele clama ao Senhor por socorro, ele pede ao Deus de Israel que conceda a ele, ao coração dele, aquilo que ele estava pedindo. O verso 2, o verso 3, o 4, 5. Ele vai colocando diante do Senhor tudo aquilo que ele tem. Todo o anseio, todo o desejo, toda a expectativa, ele coloca diante do Senhor. Esse era um ritual de culto, era o momento do sacrifício, era o momento em que, antes da batalha, eles passavam pelo templo e ali eles ofereciam o seu sacrifício, ali eles ofereciam o seu holocausto. Ali eles se colocavam diante do Senhor. E aí quando chega no verso 6, então ele começa já a expressar e a dizer, é como se o Senhor ali tivesse já respondido eles. Alguns vão dizer que diante da oferta do holocausto havia um parecer já do Senhor acerca daquilo que havia sido pedido. Então o salmista ele continua no verso 6 dizendo assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele lhe responderá do seu santo céu com vitoriosa força à sua destra. Então ele vai dizer já que o Senhor ele responde. O Senhor ele salva o seu ungido, o Senhor ele protege aquele que é seu. Ele então está diante de uma batalha, indo para uma batalha, só que ele já coloca a resposta do Senhor diante dele, dizendo que o Senhor sim, ele protege o seu ungido, o Senhor sim protege o seu. Então ele chega na máxima desse versículo, que é o verso 7. Esse salmo, ele chega numa amplitude máxima quando chega nesse verso 7, que ele vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Ele diz o seguinte: olha, algumas nações elas vão confiar no seu poderio militar, porque confiar em cavalos, confiar em carros, é dizer assim, olha, é o poderio militar, porque os carros e os cavalos, eles eram vamos dizer, o meio de transporte para a guerra. Então ele está dizendo o seguinte: uns vão confiar no seu quantitativo de carro, de cavalo, no seu exército, na sua força, no seu poderio militar. Muitos confiam no seu braço, muitos confiam na sua força, muitos confiam na sua conquista. Porém, ele vai dizer que nós nos gloriamos no Senhor. Ele está dizendo assim, olha, tudo que acontecer daqui para frente, a glória é do Senhor, porque é o Senhor que nós confiamos. É no Senhor que está a nossa segurança, é no Senhor que está a nossa força, é no Senhor que está a nossa vitória. E ele vai continuar no verso 8. Eles se curvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Os seus inimigos, eles já diziam, olha, eles vão cair. E nós vamos nos manter de pé. E termina, ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Queridos, então, o salmista ele termina esse salmo olhando para o Senhor e colocando toda a sua confiança no Senhor. E eu gostaria de trazer algumas aplicações para as nossas vidas diante dessa explicação, diante desse entendimento breve sobre
essa meditação desse salmo. A primeira coisa que o salmista ele leva diante do Senhor os seus anseios e as suas dificuldades. Nós estamos vivendo um momento em que eu e você, os nossos corações estão cheios de anseios. Estamos diante de uma grande dificuldade, estamos diante de uma grande luta. Nós estamos diante de uma batalha enorme, de uma guerra. Só que nós podemos fazer igual o salmista fez. Antes de ir para a guerra, vá até os pés do Senhor e coloque a sua dificuldade, coloque o seu anseio, coloque a sua luta diante do Senhor. Leve diante do Senhor o seu medo, o seu pesar, as suas dificuldades, coloque lá. Leve aos pés do Senhor, se lance diante dele. Esse é o primeiro ensinamento que nós temos que aprender com esses salmos. Nós precisamos de, na nossa vida, diante do que nós estamos vivendo, levar-nos a todos os dias e todos os instantes, nos prostrarmos diante do Senhor, colocar as nossas necessidades, nossos anseios, clamar ao Senhor por socorro. Essa é a primeira aplicação para nossas vidas. A segunda é entender que Deus ele ouve a nossa oração. O verso 6, nós percebemos que há uma mudança de tonalidade, uma mudança no descrever desse salmo. Ele vai do verso 1 ao 5, pedindo, colocando diante do Senhor, e quando chega no verso 6, então ele vai mudar a sua tônica e dizer assim: olha, Deus é o Deus que responde a oração. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Após ele colocar tudo diante do Senhor, colocar suas necessidades, o Senhor responde a todos que o clamam. Às vezes até o silêncio do Senhor é uma resposta. Então a primeira coisa que nós devemos fazer diante dessa dificuldade, diante dessa crise, é colocar a nossa vida diante do Senhor, a nossa busca. E a segunda é crer que o Senhor ele responde os seus. E por último, os irmãos, na máxima desse versículo é colocar toda a nossa confiança no Senhor. A nossa vitória não depende do nosso governo, não depende das organizações mundiais de saúde, não depende dos órgãos de saúde, não depende dos médicos, não depende de respirador, não depende de nada, absolutamente nada do que é terreno. A nossa vitória, o nosso sucesso diante dessa batalha depende totalmente do Senhor. E aí eu te pergunto, em quem você tem confiado? Tem confiado na força do seu braço, no seu governo? Tem confiado no governo estadual, governo federal, municipal, seja lá o que for? Tem confiado no dinheiro que você tem guardado na sua poupança, no seu trabalho, seja lá o que for que você tem colocado a sua confiança? Meu querido, minha querida, uma coisa eu quero dizer para vocês. Uns vão confiar em carros, outros em cavalos. Parafraseando, uns vão confiar no governo, outros no seu dinheiro. Porém eu vou confiar no Senhor diante disso. E quero lhe convidar a também colocar a sua confiança. Depositar toda a sua confiança no Senhor. Porque diante de uma batalha, não se engane, não vai ser fácil vencer. Mas ainda que nós venhamos tomar alguns golpes nessa batalha, nós sabemos o seguinte: nós estamos com o Senhor. E o Senhor certamente nos dará a vitória. Eu creio que nós olharemos para esse tempo, nós observaremos o quão bom o Senhor foi conosco. Essa é a palavra do Senhor ao seu coração. Aqui quem está falando é o seminarista Michel Teixeira, obreiro na Igreja Presbiteriana do Pilar. Meus amados irmãos, vamos ter a total confiança no Senhor diante disso que nós estamos vivendo. Se você quiser uma oração, se você tiver um pedido especial de oração e precisar de conversar, ou precisar de uma palavra especial, eu vou colocar debaixo desse vídeo a descrição, meu número de telefone, meu WhatsApp. Você pode entrar em contato e certamente nós estaremos juntos, orando,
e trabalhando para o reino do Senhor diante dessas adversidades. Que o Senhor nos guarde e nós confiamos no Senhor.